Em Colossenses, capítulo de número 1 e o versículo 15, a palavra de Deus diz que Jesus é o primogênito de toda criação. E com esse texto e com essas expressões, as Testemunhas de Jeová têm construído um argumento muito persistente em tentar demonstrar que Jesus, ele, apesar de antigo, foi criado. Jesus, para os teólogos das Testemunhas de Jeová, é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, portanto, seria o primeiro criado e por meio dele, como que se fosse um engenheiro de obras, Jeová teria criado todas as outras coisas, né? Mas, ao avaliarmos com uma atenção mais à luz da teologia bíblica, podemos perceber que o argumento dos teólogos da Torre de Vigia é falho. Eu quero aqui começar a dizer algumas coisas sobre a expressão primogênito, né? Que significa o primeiro de uma classe, o primeiro, né, produzido, o primeiro de uma espécie. E então o texto bíblico, essa expressão, ela é usada para aqueles que são aí o primeiro de uma sequência e que pertence àquela natureza, né? Mas devemos lembrar que nem sempre a Bíblia mesmo, e as Testemunhas de Jeová sabem disso, usa um termo tendo em mente o seu sentido linguístico primário, porque há vários sentidos atribuídos, até mesmo sentidos figurados e representativos. Por exemplo, lá no Salmo de número 89 e o versículo 27, Deus disse que ele faria de Davi o seu primogênito. Observe aqui o que a palavra de Deus diz. Salmo 89, 27. Também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Davi, ele não foi nem o primeiro rei escolhido por Deus, foi Saul. Davi também não era nem o primogênito na sua família, né? Ele era um filho mais novo, tinha filho mais velho. Então, quando nós observamos isso que Deus diz, o primogênito aqui é figurado, é aquela representação daquele que é mais importante, daquele que, dentre outros semelhantes, ele é o herdeiro, ele é o mais destacado. Há uma expressão também, lá em Jó, capítulo 18 e o versículo 13, que a Bíblia diz assim, ó: serão devorados os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. É óbvio que essa expressão aqui aponta não a primeira morte estava flutuando ali nos dias de Jó e essa primeira morte iria atacar. Não, está apontando o sentido de que o primogênito da morte aqui seria um tipo de morte mais agressiva ou um tipo de morte proeminente às outras. É muito simples entender isso. Bom, mas vamos ao texto de Colossenses capítulo 1 e ver aí o que podemos entender da leitura do texto. Eu vou usar aqui a tradução do Novo Mundo, né, da Bíblia Sagrada, que é melhor chamar de perversão, e o texto aqui dessa versão diz assim, no capítulo 1 de Colossenses, e o versículo de número 15, diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas. A perversão do Novo Mundo coloca outras coisas aqui, mas a palavra outras não aparece, é uma interpretação dos tradutores. Outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele.
também ele já existia antes de todas as outras coisas. E por meio, todas as outras coisas vieram a existir por meio dele. E aí o 18 diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a congregação, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Agora um detalhe importante: para se tornar aquele que é primeiro em todas as coisas. Então vamos lá para alguns detalhes nesse texto e podemos compreender que a fé histórica, que compreende que Jesus é eterno, o Filho eterno de Deus e não um filho criado de Deus, nos faz entender corretamente esse texto. Primeira coisa que eu quero apresentar aqui é que, a meu ver, quando o texto lá diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, nós não devemos usar isso daqui no sentido de que Cristo lá no céu, ou antes de vir à terra, ele já era o primogênito, mesmo no sentido figurado. Eu acredito que o apóstolo esteja falando sim do Jesus humano, do Jesus encarnado. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Então, dentre os humanos que foram criados, e Jesus, a sua humanidade foi criada, ele é o mais excelente dessa espécie. Ele é o que tem proeminência. Mas o porquê Jesus é esse, tal como fez Deus com Davi? Porque ele já é antes de todas as coisas. É esse o argumento do apóstolo Paulo. E aí ele diz, olha, por meio dele ele criou todas as coisas. Então é evidente que quando ele se torna humano, portanto parte da criação, é necessário que ele continue sendo o mais excelente, o primogênito entre todos. E aí o texto diz que ele é o primogênito dos mortos. É evidente que ele não é o primeiro que morreu e ressuscitou, ainda que os outros tenham morrido. Ele ainda assim é o primogênito dos mortos e será permanentemente, mesmo quando chegar a ressurreição gloriosa, porque ele é o mais excelente de todos aqueles que ressuscitaram, ressuscitarão. Observe que o texto, ao dizer que tudo ele foi colocado como cabeça para que ele tenha a primazia, né? O texto grego diz primazia, ele seja o destaque de tudo, é porque lá atrás, antes de se manifestar como homem, antes de morrer e ressuscitar, ele já era aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Assim, eu prefiro entender que nesse contexto, Paulo está falando da primazia do humano Jesus por causa de sua eternidade e da sua forma quando ele se refere a Jesus, dizendo que ele é o Criador de todas as coisas. Assim, não vemos razão o porquê as testemunhas de Jeová querem que Jesus seja o arcanjo Miguel, uma criatura, que, aliás, no capítulo 1 de Hebreus, diz que Deus jamais disse para um anjo, tu és o meu filho. Quando faz a pergunta retórica, né? A qual dos anjos disse ele jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei. Observe que lá também fala que ao introduzir o primogênito no mundo, ou seja, o mais excelente, ele então destaca que Jesus não pode ser anjo, não pode ser criado, e nesse contexto de Colossenses, aponta que o humano Jesus, aquele que é a imagem do Deus invisível, é mais excelente mesmo dentro da humanidade criada, porque ele, antes de vir, ele já era Deus eterno, o que é garantido também no capítulo 2 e o versículo 9, que diz que em Cristo habita o quê? Corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse corpo é o corpo físico e o corpo, mesmo após a ressurreição, o corpo glorioso de Jesus. É nele que habita a plenitude da divindade. Portanto,
ele é o primogênito da criação, o mais excelente, por causa do seu status divino eterno que ele já tinha antes de fazer parte da criação, antes de se tornar homem, antes de se tornar servo. Assim é a nossa resposta a essa falsa interpretação dos teólogos da Torre de Vigia. Que Deus nos fortaleça e nos ilumine na verdade.